É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somcast. Seguindo aquela linha que a gente tem aqui como premissa de oxigenar bastante esse podcast aqui com temas que tem tudo a ver com o nosso mundo do vinho, mas que não sejam exatamente técnicos, chatos ou pesados demais. Vocês já devem ter visto aí pelo título. Hoje a gente vai ter um episódio poético. Rose White, a poeta dos vinhos. Rose, obrigado demais aí pela participação. Convite, uma honra. Saúde. Saúde. Então, aproveitar para falar dos nossos apoiadores. Trigo e Uva, que mandou esse Lemos de Almeida aqui, Pinot incrível lá de Campos de Cima da Serra. Um Pinot muito elegante, muito bom, fresquinho, fácil de beber. Então, se quer tomar um Pinotzinho brasileiro legal, pô, acessa lá Trigo e Uva, Somcast 10% de desconto. Colabora aí com nossos parceiros, bora fortalecer. Agradecer também a Encâneva, que manda essa charcutaria incrível pra gente aqui, charcutaria artesanal brasileira, paulistana, só as pepinhas bem tratadas, coisa fina. Encâneva, o QR Code tá aí na tela, manda uma mensagenzinha pro Hugão lá, fortalece aí, e também o Queijólatra, que faz uma curadoria de queijos nacionais incrível. Manda uma mensagem lá, fala com o Elvio, enche o saco dele lá, pede uns queijos. E tem queijo que entra e sai assim rapidinho, porque é uma curadoria realmente muito incrível. Então, o QR Code tá na tela, tem link na descrição de todos os nossos parceiros. Bora fortalecer. E é isso, Rose. A gente vai entrar no teu universo de poesia, toda a tua... tudo que a gente pode navegar aí, mas eu queria saber qual que é a tua primeira lembrança com o vinho. Primeira lembrança, honestamente. Bem, primeiramente, obrigada, tá, pela essa oportunidade de falar de enopoesia, que é como eu defino o meu trabalho, né? Eu digo que é enopoesia. É verdade. Eu sou do estado do Pará. Belém. Belém, nasci em Belém do Pará. E eu te confesso que as minhas primeiras vivências com vinho, eu já até conversei com algumas pessoas, isso acontece em outras cidades. Quando nasce uma criança, as pessoas são convidadas para o vinho. Nasceu. Então, depois que a mulher volta para casa, aí é comemorado com o vinho. E a minha experiência real de degustar vinho foi quando eu passei no vestibular em Belém do Pará. Aí, quando eu cheguei na cidade de Abaetetuba, que é a cidade que da minha família, né? Eu digo que eu nasci em Belém, a raiz é de Belém, mas o tronco foi de Abaetetuba, onde eu fui criada. A minha mãe estava me esperando com um garrafão de galhuto. Então, foi uma experiência para nunca mais esquecer. Porra, é legal, né? Aí foi aquelas... Comemorei com galhoto quando eu passei no vestibular, com 18 anos de idade. Foi para nunca mais esquecer. Marcou a ferro e fogo, né? Com a ferro e fogo. Então, começa... E até hoje é assim, Renato. As pessoas passam no vestibular, tem uma musiquinha tradicional e é comemorado com vinho. É incrível, né? Então, são as memórias que eu tenho. O vinho, as pessoas comemoram quando nasce um bebê. A mulher retorna para casa e tem o vinho do nascimento da criança. E quando passa no vestibular, era vinho que a minha mãe comprava. Foi para mim, para o meu irmão, e todos que passaram foi assim. Que legal. O Brasil é incrível por causa disso, né? A gente vive num país continental de culturas tão diversas e tão ricas e, cara, não tinha a mínima ideia que tinha isso lá em Belém, né? É uma cultura, né? Total, tradicional. Então, tu fizeste uma pergunta que nunca ninguém tinha feito. E é interessante que quando eu estou comigo, eu fico buscando, né, as minhas experiências com o vinho. E é isso mesmo. Ele está essa parte cultural. E sabe, neste Brasil gigante, quantas histórias não existem assim, que o vinho é presença, né, na vida das famílias, em algum momento, em uma comemoração. E essa é a minha memória. Obrigada por fazer eu voltar no tempo. A gente ouve muito aqui algumas histórias muito proibidas hoje em dia, né? Porque o pessoal, meu pai me deu com 10 anos, 12 anos. Muito de cultura familiar mesmo, né? De tradição, e isso é mais um exemplo disso, né? E o vinho fino? Quando você toma um vinho fino, assim, e aí realmente você entrou pra esse mundão, o bichinho te picou? Nossa, e aí eu tenho que voltar um pouquinho, né? Porque foi assim,
Eu era, né, cervejeira, apreciava muito a cerveja, e eu passei por um momento na minha vida que eu digo que foi um período sabático, em que muita coisa mudou, eu internalizei muita coisa, me afastei também de muitas coisas. Neste período eu fiquei 1 ano sem beber nenhuma bebida, né, parou tudo. E aí eu comecei a entrar em contato com a arte, a espiritualidade, né, e foi incrível que o meu contato com o vinho, ele foi através da arte, do cinema, né, da poesia, da escrita, da pintura. E com isso eu comecei a ir a procurar, né, e a querer entender, porque eu não entendia nada, Renato, eu não entendia. E tudo isso despertou em mim o interesse. Eu queria saber o que as pessoas viam na taça que eu não via. Quando hoje, às vezes, quando eu leio alguém falar que tem muito, o vinho, gente, para mim isso foi um chamado. Eu senti que todo esse ritual em torno do vinho, para mim, né, eu não considero como frescura, como dizem, beber vinho, as pessoas são muito. Isso para mim foi um ritual tão bonito, que me encantou. É uma Eu questão de fui momentos e lugar chamada. certo, né, o ritual, né. Pegar justamente. Eu gosto de ver a taça, de olhar para o vinho, de ver. Então, como eu não entendia nada, eu procurei aprender, querer aprender. Aí eu fui fazer uma degustação em Belém do Pará, né? E quando eu resolvi voltar a beber, a bebida que eu escolhi foi o vinho. Justamente por tudo isso que eu já sentia, como se fosse um chamado, ele me chamava. E foi quando eu comecei a ter contato com vinhos realmente diferentes, porque tem isso. Eu creio que todos que começam a degustar vinho, quando tem uma experiência não muito boa, que eu Tem tive, uns traumatismos aí, né. aí a pessoa cria aquela rejeição. Deus me livre vinho, eu não quero Porre de saber. vinho ruim é uma ressaca desgramada, né. Nossa, depois dos 17 anos, eu tive uma experiência com que eu não vou citar o nome dele, mas eu digo para todos os meus amigos, eles vão saber, quem estiver me ouvindo. Eu disse: "Olha, gente, eu desencarnei e voltei no mesmo dia". Que eu sentia como se Fora do corpo. eu saí, sabe. Foi uma experiência que eu poderia nunca mais querer chegar próximo do vinho, mas pelo contrário, hoje eu sempre digo: "Gente, não se permitam conhecer, porque quando vocês estiverem em contato com o vinho, que não tem a ver com valores", que as pessoas ainda têm isso. Bebedor Existe de rótulo, né. existe vinho para todos os gostos, para todos os bolsos, para tudo. E tem vinhos com preços tão acessíveis e que não te dá essa experiência catastrófica que eu tive, e como muitos têm, e que acabam criando um pouco esse afastamento, né, Então, da bebida, porque a pessoa não quer passar por isso. "Ai, nunca mais eu vou viver isso, é horrível". Só que aí quando eu tenho oportunidade que alguém chega comigo e faz um relato desse, eu digo: "Não, é porque tu não tivertes uma boa experiência". Aí eu sempre apresento um vinho diferente. No outro dia eu perguntei: "E aí, Rose, parece que eu não bebi nada, eu estou ótimo". Aí eu digo: "Opa", aí a partir daí a pessoa já quer viver novamente isso. Então, é incrível. E eu nessa busca, em 2016, que eu comecei a ter o contato com vinhos mais elaborados, né, conhecer um pouco mais, e assim começou a minha história dentro do mundo do vinho. e o vinho tem muito essa particularidade também, né, de ter aquele momento com você mesmo, né. Você, a taça, teu interior ali, ele tem muito disso, né. Acho que é uma bebida muito diferente, né, cara. Eu digo que vinho é silêncio para ouvir os pensamentos, confidências em gotas reveladas à boca. Porque para mim, o vinho ele foi um processo de encontro com a solitude. Eu encontrei a solitude, justamente a estar comigo, tanto que quando eu coloco um vinho em uma taça, eu demoro a degustar quando eu estou sozinha. Quando eu estou entre amigos preocupante até, porque vai todo mundo brincando, aí eu relaxo, mas eu sozinha eu aprendi a viver.
E isso, Renato, foi uma das coisas que sempre me encantou num vinho. O vinho é de estar presente em muitas cenas, tanto no cinema, principalmente no cinema. A pessoa passa um dia desafiador, aí ela chega na sua casa, ela a primeira coisa, aquela cena é incrível, aquele momento não precisa dizer nada. Coloca uma boa música, pega a garrafa de vinho, abre, coloca a taça, a pessoa fica ali como se naquele momento viesse a reflexão É. de tudo que aconteceu no teu dia. Se não foi bom, naquele momento tu para, respira e diz: esse momento é meu. Este momento é bom. E se foi bom, este momento eu estou comemorando o dia maravilhoso que eu tive. Então é um momento realmente de encontro contigo. Total. E eu falo que ele é testemunha de todos esses encontros, tanto com amigos, quanto com amores e com a gente, que é isso que eu procuro passar. Eu creio que eu escrevo até muito sobre vinhos, porque eu tenho muito encontro com ele e quando eu estou só eu e minha taça, eu encontro a mim. E é assim que acontece. Devolvendo um pouquinho pra ele tudo aquilo que ele te proporciona, né? É, perfeito. E Rose, pô, vamos, antes da gente entrar nesse universo mais Rose e o vinho, que a gente queria te conhecer um pouquinho mais. Como é que é a tua trajetória? Fala um pouquinho pra gente, pô. Bem, eu sou de formação fisioterapeuta. Tá. Eu fiz a Universidade Estadual do Pará, o curso de fisioterapia. Trabalhei por 28 anos na cidade de Abaetetuba, onde eu fui dona de uma empresa, né? Foi uma experiência maravilhosa na minha vida, de muito aprendizado. Eu sempre digo que tudo são aprendizados, né, para gente, Ciclos, né? ciclos. E naquele momento que chegou neste ciclo, justamente, eu percebi que eu precisava fazer algo diferente. É como se dentro de mim algo gritasse para eu fazer algo diferente. E é interessante, Renato, que as pessoas, quando começaram a conhecer o meu trabalho, até hoje não, já, hoje uma amiga até fez uma postagem no meu Instagram, ela disse: você está fazendo o que ama. Eu sempre fiz o que eu amava e amo. Eu acho que quando eu percebi que aquilo já não estava, eu não estava de corpo e alma naquilo, eu não me permiti entregar menos. Porque é isso que eu não quero na minha vida, entregar menos do que as pessoas merecem. E a gente, é um compromisso que eu tenho comigo de perceber. Então eu percebi que naquele momento algo estava me chamando, que eu já não estava tão inteira naquele trabalho. E eu comecei a me cobrar muito. E a poesia, eu escrevia dos 11 aos 14 anos, depois bloqueou, né? Eu fui para Belém estudar. É uma das coisas que eu sempre, quando eu tenho oportunidade de ir em escolas, em algum lugar que eu falo, é que ninguém incentiva o seu filho a ser poeta. Tu não vais pegar o teu filho, vai meu filho, tu vai ser um grande poeta, tu vai ser poeta. Meu filho vai passar fome se ele for um poeta. Tu queres que teu filho seja um médico, um juiz. Tu buscas profissões assim que ele tenha um mercado de trabalho onde ele vai ter um retorno financeiro maior para ter uma vida material digna. E ninguém incentiva muito esse caminho, né? Muito. Hoje eu percebo que, principalmente depois da pandemia, as pessoas parece que o lado artístico do ser humano ele desabrochou, porque foi um momento de tanta dor na tua alma que as pessoas começaram justamente a encontrar um talento que estava ali adormecido como o meu estava. Total. E o que eu falo quando eu sou convidada é que se teu filho tem um talento para música, incentiva. Ele pode ser um médico e tocar piano. Se o teu filho tem um talento para pintura, incentiva. Ele pode ser um delegado um dia e pintar lindas obras. Se tu tens um talento para poesia, escreve. Não precisa, eu não quero publicar, porque uma coisa é certa, a poesia, ela expõe, ela desnuda quem escreve. Quando a pessoa lê o que eu escrevo, por isso que eu não me importo, mas as pessoas me conhecem através da minha poesia. Quem não me conhece é porque então não leu ainda o que eu escrevo, porque ali eu me desnudo. E não são todos que estão preparados a expor. Sentimentos, né? Isso aí é. Até porque é uma necessidade do ser humano de se proteger, de se blindar, e ninguém quer se tornar vulnerável. E quando tu te expões com a escrita, com a poesia,
aparentemente tu te tornas vulnerável, mas pelo contrário, eu acho que é o oposto. Eu sinto isso em mim. Quanto mais eu me exponho, mais eu me conheço, eu também aprendo a conhecer o outro. É como se tivesse olhos de sonda que eu falo. Nosso olhar, é penetrante. A gente conhece as pessoas nas sutilezas, porque a gente começa a se conhecer. Conhece-te a ti mesmo primeiro, né? Então, a poesia foi para mim um encontro comigo. E quando veio tudo isso em mim, fez falta na minha vida enquanto fisioterapeuta. Se eu tivesse, talvez, né, naquele momento da vida, conseguido compreender isso, por isso que eu falo muito, desenvolve essa tua habilidade, o teu talento, com a tua vida, com a tua profissão que tu tens, que com certeza a arte é a tua essência, ela vai te ajudar a viver o dia a dia. Mais leve, né? Não, ela te conecta com algo lindo. E para poder dar conta das demandas deste mundo, que é pagar as contas em dia, né? Cobrança, criar, educação dos teus filhos, toda essa preocupação que é a nossa realidade que estamos vivendo aqui, neste momento, nessa passagem nossa. E a arte, ela te conecta com outro mundo. Eu estava conversando com uma pessoa, agora que eu cheguei do Rio de Janeiro, e quando eu me apresentei, ele veio falar comigo. Ele disse, Rose, foi uma troca muito interessante. Aí eu falei, olha, o conselho que eu dei para ele, eu disse, o poeta, ele é um mensageiro e que a gente entrega algo que o outro ainda não viu. Tu podes passar, Renato, pelo mesmo local que eu. O olhar de um poeta vai ser diferente. Eu vou captar algo que tu não captaste. Depois que eu te entrego isso, tu vai dizer, nossa, realmente aquilo estava ali, eu não vi. Então, a minha trajetória ela tem a ver com isso, e que eu optei em encerrar a minha história de fisioterapeuta, né? Eu encerrei uma carreira que eu exerci por 28 anos e comecei a me dedicar à poesia. Eu fui ao encontro da arte. E quando eu fui ao encontro da arte, eu encontrei o vinho. Foi um encontro com ele e que até hoje eu isso foi começou em 2015, quando eu comecei a escrever para o mundo do vinho, em 2017, não parei mais. Então, a transição de curar o corpo para a alma, né? Total. Né? Muito, muito. Foi assim, maravilhoso tudo isso. Não foi fácil dizer que não foi, que dizer, foi fácil, não. Eu precisei realmente ter uma segurança para poder viver tudo isso, porque se é viver de arte, de poesia, realmente eu não vou também dizer, larga tudo, não vai fazer só isso. Não é assim. Tá falando do equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio, né? entendeu? Equilíbrio, pé no chão. Quem sabe um dia você possa largar uma e ir para outra com mais Isso, afim. eu fiz uma transição da minha alma, né? Ela foi uma transição de um momento da minha vida. E também ainda tem isso, sabe? Eu noto hoje que é muito comum falar em transição de carreira, só que as pessoas estão desistindo muito rápido daquilo que elas conquistam. Eu vejo jovens se formam 3 anos, 4 já estão desistindo das suas carreiras porque não estou ganhando o dinheiro que eu achava e já começa a querer outra O coisa. imediatismo do jovem hoje É muito. Aí eu digo, gente, eu fiz uma transição que a minha alma pediu em um momento da minha vida. E eu acho que a gente tem que realmente, quando tu estar inteiro naquilo que tu fazes e vai seguindo, vai vivendo. E tudo é aprendizado. Hoje, mesmo escrevendo poesia, tudo que eu vivi como fisioterapeuta, como professora, eu dei aula, eu tenho também uma complementação pedagógica e fui professora de biologia. Toda essa experiência que eu vivi, hoje ela me acrescenta muito. Eu tenho um projeto em Belém que é Poesias Adormecidas, onde eu declamo poesias, leio obras literárias dentro de uma casa de idosos. Há 3 anos eu desenvolvo isso. Então, eu percebo que todo conhecimento que eu coordenei uma casa do idoso, quando eu era exercer minha profissão de fisioterapeuta, eu trabalhei na educação especial. Então, eu tive uma trajetória profissional que todo aprendizado hoje, ele para mim é muito rico para entregar a poesia.
a enopoesia, né, por onde eu passo. E eu acho que o ser humano é isso. Nós somos hoje, eu falo na idade que eu estou, sou uma pessoa de 54 anos, né, já vivi 54 anos, que até isso eu digo, eu não tenho, porque o que tu viveste, tu não tens mais. É. Eu vivi 54 anos que me acrescentou muita experiência, né? E que hoje eu procuro em busca da sabedoria para viver o que eu tiver que viver. E a poesia é algo que eu sinto que eu quero fazer até meus últimos dias. Que vai Eu te não, dar motivação para eu não isso. consigo imaginar na minha vida eu fazer algo que não esteja envolvido com a arte, com a poesia, entendeu? Porque eu acho que é isso que é uma missão para mim. O mundo precisa de beleza, precisa de boas palavras. Tu abres a televisão, está cheio de notícias que não agrada, né? Vai tomar um café da manhã com a família, tu começas com notícias que te chocam, tu já sais de casa numa... Tá cercado por todos os lados. Então, é muito bom quando eu escuto alguém falar assim, Rose, antes de sair de casa, eu vou ver o que tu publicaste, qual é que poesia tu colocaste, qual é a mensagem que tu estás falando, porque isso me faz tão bem e eu caminho durante o dia já com essa mensagem boa. Eu falo que eu digo que eu abraço com as palavras, né? E é mais ou menos isso. Então, olha, eu falo muito, viu, Renato? Se tu não me freares. Bora. Que isso? E o nome, Rose White, veio da onde essa inspiração aí? Porque Gente, acho que a galera deve estar curiosa. Eu gosto muito de falar sobre isso, principalmente quando eu vou à cidade natal, né? Meu nome é Rosicléa. Rose, eu imaginei que Rose tinha no Claire, meio aí. E justamente neste momento da minha vida que eu queria desaparecer, porque eu cantava uma música que muitos conhecem. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir para não chorar, que eu precisava me encontrar. E quando eu criei a Rose White, foi justamente porque eu precisava me encontrar. E eu disse, vou colocar um nome que ninguém vai saber quem eu sou, e aí eu vou ao encontro do que eu quero. E eu criei o Rose White, coloquei no perfil uma rosa branca e saí procurando no Facebook mensagens sobre poesia, espiritualidade, né? Eu fui aquilo que me despertava o interesse. E vinho. Foi justamente neste momento que eu encontrei a confraria Viajei no Vinho, daqui de São Paulo, a Regina Colombo, que é a presidente, a minha amiga, e encontrei também a página O Prazeres do Vinho, do Irineu Granato, que é lá do Rio de Janeiro. Comecei a escrever. A primeira poesia nasceu quando eu conheci essas pessoas e eu dizia, e agora? Eu não entendo nada de vinho, não sei nada. E o que eu vou fazer aqui? Aí um dia veio assim uma vontade, um insight, eu acredito. Escreve uma poesia. Aí eu escrevi a primeira poesia, publiquei, pronto. A partir daquele dia, Rose, que lindo! Aí eu disse, olha, aí eu comecei a escrever, a publicar na página O Prazeres do Vinho, a postar no grupo do WhatsApp da confraria. E tem uma coisa que eu tenho comigo, Renato, eu tenho muito compromisso com tudo que eu faço. E eu me comprometi. Chegava sexta-feira, eu disse, eu vou escrever uma poesia, hoje é sexta. Todo mundo deve estar abrindo um vinho. Eu mais escrevi poesia na vida do que bebi vinhos. Porque eu me estimulo, eu me inspiro de ver as pessoas bebendo, de ver alegria, de ver uma paisagem em algum lugar. Tudo aquilo, eu viajo nessas imagens. Então, taças... E cá entre nós, né? O povo do vinho tem eles são artísticos, fazem cada foto linda, parece que as pessoas se inspiram em lugares que não têm a ver com a minha cultura. O vinho não é da cultura da região norte. E eu viajava nessas imagens, então tudo isso começava a me inspirar. Mas aí você tá errada, porque aqui em São Paulo ninguém bebe vinho quando passa na faculdade.
É diferente, olha, tá aí. Tá vendo, né? Nós saímos na frente. É, bem mais à frente que a gente aqui. Vocês têm, talvez, né, porque vocês têm um contato maior com o vinho e não precisa de um momento solene desse para comemorar. Contato com vinho com 20 e poucos anos. Olha, 25, por aí. Faz uns 13 anos. olha, Tirando os porres da adolescência aí, né? Os que perigos. não foi de vinho. Na adolescência tive uns porres de vinho, hein? Uns dois homéricos, assim, mas fala. Ai, meu Deus, não entra em detalhes. Aí assim, então começou dessa forma, eu me comprometia, né, com a confraria, me comprometia com a página, pedi, Irineu, tu podes publicar uma poesia minha? Aí ele, claro, Rose, sempre assim, muito atencioso, muito, assim, querendo realmente apoiar, e começou. Então, o Rose White, na minha vida, surgiu que eu queria sumir do mundo. E eu digo, gente, e hoje em dia, a Rose White faz eu estar aqui contigo falando sobre tudo isso. Olha como é quando nós realmente encontramos aquilo que a gente faz com amor, com Propósito intenção diferente, né? totalmente diferente. É incrível, porque uma das coisas que eu acho assim muito lindo quando eu participo de algum momento, né, de um sarau, quando as pessoas chegam comigo e dizem assim, Rose, me deu vontade de chorar, Rose, eu fiquei arrepiada, Rose. Gente, ouvir uma música e te arrepiar, né? Ouvir uma poesia, te arrepiar, dá vontade de chorar, é tocar a alma do outro. E isso aí é impagável, Renato. Tocar a alma do outro é uma coisa assim que, meu Deus, eu não tenho nem palavras de agradecer poder fazer isso. Então, para mim, além de eu ter compromisso, eu tenho responsabilidade com o que eu faço, com o que eu falo, com o que eu escrevo, porque eu estou entregando ao outro. E para mim o respeito que eu tenho, que eu quero que tenham por mim, eu tenho pelo outro, né? E isso daí não tem preço, sabe? Então a Rose White foi uma história que eu digo que hoje ela é 100% a minha essência. 100%. É incrível que a Rose Claire, eu já tentei até. Será que eu assino? Não. Deixa a Rose White, porque ninguém vai saber quem é a Rose Claire. E esse processo criativo aí? Você falou que, pô, você se obriga, você tem um ritual ali às sextas. Mas como que é esse processo criativo? Flui? Flui. É muito tranquilo? Tranquilo. Existem situações que são diferentes, né? Eu vou até citar algo que não tem a ver com o Sírio, mas foi muito interessante uma experiência que eu vivi. Estamos nos aproximando lá em Belém do Pará do Círio de Nazaré. E ano retrasado, eu fui chamada por uma emissora de televisão que ela queria colocar na proposta, né, para receber os convidados na casa, poesias para o Sírio. E aí eles me chamaram, Rose, queremos que tu escrevas 5 poesias para cada tema desses aqui. Eles me fizeram subtemas sobre o Sírio e nós vamos escolher qual poesia que vai ser colocado num local, vamos fazer um mural. Eu disse, gente, eu estou sendo contratada para escrever poesias. E eu tive que escrever. Foi muito interessante, eu disse, olha, eu vou me espremer aqui, porque a poesia, justamente, ela tem que nascer, fluir. Livre, né? Livre. Misturou naquele trabalho um pouco do racional, que eu precisei ser conduzida por informações, e eu deixei a inspiração, eu disse, olha, Nossa Senhora de Nazaré me ilumine, eu tenho que escrever. E eu escrevi, Renato, e no espaço de 4 ou 5 dias eu escrevi 25 poesias. 4 dias? Eu falei para minhas filhas assim, esqueçam que vocês têm uma Estou mãe. isolada aqui. A mãe, a dona de casa está parado o trabalho, vão lavar roupa, cozinhar, que eu não tenho nada, que eu tenho que me concentrar. Foi incrível. Então, foi um processo criativo que realmente eu me senti assim, um prazo, coisa que eu nunca tinha vivido isso, né? Dar um prazo para entregar poesia. Foi interessante, desafiador e possível. Eu quero até futuramente publicar estas poesias, né, todas que eu escrevi em um outro livro que eu escrevo sobre tudo. O vinho, para mim, ele é hoje vamos dizer,
80 ou 90% do meu trabalho e da minha dedicação, mas a minha inspiração, ela vai para vários caminhos. Eu tenho várias eu já escrevi até oração para o vinho, porque eu tenho muito isso, eu tenho muitas preces que eu Legal. escrevo, muitas poesias com temas românticos, né, de falar de amor sempre, o amor sem o apego, o amor que de entregar, de dar e que não fique cobrando do outro que te entregue, porque ninguém é obrigado a entregar aquilo que não quer, né? É liberdade do outro. Então eu falo muito sobre isso. Eu sou romântica, não tem como não ser. Eu falo daquele amor. Ah, não tem como, né, pô? Você escrever Não dá, poesia gente, sem não ser dá. romântico, Não dá, ah, tem menino. algo Dá, errado. não dá. Então não ninguém venha querer dizer, ai, Rose, eu escuto, né? Eu digo, gente, eu sou romântica, eu gosto, eu Vai amo. fazer umas E rimas. eu acredito. Se eu não acreditar no amor, não acreditar, eu deixo de acreditar em mim. Eu acredito, né? Eu espero que ainda existam pessoas por aí que acreditem, porque a gente precisa viver isso, a gente precisa. Eu estava ouvindo a tua entrevista anterior à minha, eu achei linda a forma que vocês falaram, como tratam as relações de vocês. Então, eu acho que todos nós precisamos, o amor é isso, é respeito um pelo outro, respeito até para entender quando o relacionamento acaba. Eu falo sobre isso nas minhas poesias, né? Porque também amor é isso, é saber quando, olha, a partir daqui não dá mais, não ficar com o outro por interesse, só porque me dá uma vida material boa eu vou ficar. Então, eu trato esse tema com muito cuidado, né? Porque não é aquele amor somente romântico de falar de lua, de estrelas, que também eu amo, mas é falar sobre responsabilidade um com o outro. Eu acho que isso é muito importante a gente falar. E puxando pro vinho, vai. Como que é o processo criativo ali? Você vai falar o quê? De texturas, aromas, o movimento da Tudo, taça. Vai, conta um tudo. pouquinho pra Vamos gente, lá, vai. tudo. Por quê? Tudo me inspira. Eu tenho poesias. Eu gosto de contar essa história de uma degustação que eu fui em Belém. A taça, a garrafa que era a principal da noite, o sommelier colocou na ponta da mesa, o garçom bateu e caiu. Era a garrafa mais esperada da noite. Tragédia gera poesia. Crime. O Crime. crime, o título. O crime. Crime. Foi melhor que a minha tragédia aqui, tá vendo, né, galera? Experiência. E eu estava sentada em um ângulo que eu fiz uma foto. Depois eu te mostro. Que parecia sangue no chão. Ah, é. Só falta fazer o círculo da Gente, vítima ali, aí né? quando eu cheguei em casa, que eu fui deitar, eu olhei a foto, veio a inspiração. Aí eu escrevi o crime, né? Então é assim, são momentos, temas, é tudo. Agora também é possível, eu vou até declamar uma poesia. Ah, eu pensei pelo menos umas 10, né? Várias, Uma não, né? várias. Eu tenho várias poesias, né? Tem uma que quando eu fui, teve um curso para sommelier lá em Belém. Eu cheguei a fazer o nível básico, né? O nível 1. Na época foi anterior à pandemia. Quando veio a pandemia, eu não parou Mudou, né? tudo. E eu ia fazer o 2, não deu. E neste curso eu aprendi algumas coisas que eu não sabia. E aí eu escrevi uma poesia. Eu cheguei em casa, eu disse: olha, eu vou escrever. Escrevi domínio. Domínio. Domínio é uma poesia que as mulheres adoram, principalmente as mulheres que trabalham no mundo do vinho. Sabe escolher a uva, sabe abrir a garrafa. Aceita a companhia, mas não divide a taça. Usa ruge em seus lábios tingidos com a cirrá. Capta a borda e o núcleo. Nada escapa do seu olhar. Mulher madura como um vinho, um terroir de solo arenoso. Tem corpo e complexidade, um cru precioso. Sorriso de Mona Lisa ou de El que maravilha. Toda mulher madura tem uma alma que fervilha. Domínio sobre a sua vida, domínio sobre tudo o que faz. Uma mulher e um vinho são presenças que trazem
ou tiram a paz? Tchim, tchim. Pô, que isso? A produção, bate palma aí, galera. Não, agora tintim. Agora ainda tem mais. Cara, muito legal. Eu complemento com uma frase: que cada um tem o vinho e a mulher que merece. Total, cara. Total. Tchim, tchim. Tintim saúde. Porra, que legal, cara. Outra poesia. O que foi, produção? Tintim, a produção errou a câmera, deve ter ficado preta aí. Tintim, saúde. Não, sem brincadeira, cara. Que legal, cara. Porque eu fiz questão de não ouvir as suas poesias para poder ter esse... Primeiro momento. Porque senão ia ser tipo, Tem uma poesia... Agora, uma curiosidade, você decora todas mesmo? Várias. Porque a minha memória é Várias. Assim, hoje para mim é muito importante eu memorizar o que eu escrevo, porque eu não me considero hoje uma escritora, eu me considero uma artista. Tá, e tem todo eu preciso, pacote, né? Eu preciso entregar inteiro, né? E quando eu memorizo, eu consigo interpretar declamar a poesia. Eu me apresentei agora, eu cheguei do Rio de Janeiro, fui convidada para participar de um programa lá, o Brilho das Estrelas, da Paula Goudart, que foi em prol do Retiro dos Artistas. Aí ela me convidou e ela me conheceu justamente devido ao projeto que eu levei para Portugal, né? Que eu fiz o primeiro roteiro enopoético do mundo do vinho. Vai chegar lá, Vamos chegar lá. Só que aí eu recebi esse convite e me apresentei no Teatro Miguel Falabella, agora no Rio. Eu me caracterizei. Mandei fazer uma roupa de a poeta dos vinhos. E entreguei a arte, o Vem Vinharte para mim, Renato, ele é justamente entregar a poesia, a música, entregar tudo. De corpo e alma ali. De corpo e alma. Não é apenas abrir o livro e ler. Então, eu preciso. Então, hoje, eu posso te dizer que eu estou buscando assim, memorizar o máximo possível, né? Eu participei recentemente em Belém de um evento, né, onde eu declamei uma poesia que eu escrevi em homenagem à Ilha do Marajó. Vinhos em Campos Marajoaras. Tem 11 estrofes. Opa. Eu apresentei a poesia inteira. E foi muito interessante que, no final, uma pessoa disse assim: Rose, uma amiga minha que é artista, eu sou do Instituto Mulheres Artistas da Amazônia, e foi um evento do Instituto, e ela disse: a minha cunhada estava observando para ver se tu sabias toda a poesia, porque ela estava em um quadro atrás de mim, e eu declamando para o público, ela foi acompanhando no quadro. Eu ri tanto, eu disse: gente, eu estava sendo avaliada. 11 estrofes. Então, eu memorizo, que eu acho assim que é isso que eu faço, eu procuro cada vez mais aperfeiçoar para fazer bem feito. É o meu trabalho. Hoje eu me considero uma artista, né, do mundo do vinho, com a enopoesia. E esse termo enopoesia surgiu em que momento aí? Porque provavelmente foi no meio do caminho, né? Eu chamo de enoseguidores, enoamigos, enopoesia. É isso. Surgiu, né? Como surgem muitas coisas, eu vou falando, né? Vinho decanta, poesia encanta. Então, assim, para mim, as frases, tem uma frase minha que ela é uma das mais conhecidas: vinho não é fuga, vinho é encontro, né? Essa frase, ela para mim, ela tem um significado muito importante para mim. Tem um significado, né? Total. Porque foi num período justamente, eu não quero ficar revisitando, né, este momento que nós vivemos, mas eu creio que a pandemia ela transformou muitas pessoas, né? E eu já estava no meu processo de transformação. E eu vi os meus amigos beberem de uma forma muito eufórica. Abriam as garrafas 9 da manhã e era meia-noite e ainda estavam bebendo. Segunda-feira. E isso era contínuo. Segunda, terça, quarta. Ai, aquilo eu disse, nossa, eu disse, não, meus amigos, eles vão... Quem sobreviver ao vírus pode morrer de outra coisa. E eu disse, não é isso que eu busco para mim, porque quando eu parei de beber, quando eu me conectei com o vinho, né, foi justamente para aprender.
Eu digo que eu vou ao encontro do conhecimento, ao encontro da beleza, ao encontro de pessoas, né, de amigos. Quando nós fazemos um enoturismo, é fantástico, é tanto aprendizado, encontro de culturas. Então, para mim, não é. Mas isso eu também, gente, respeito, que pela primeira vez uma pessoa escreveu na minha rede social, e se for fuga, e daí? Eu senti que eu toquei alguém que talvez use para essa forma. Tá tudo certo, cada um faz o que quer da sua vida, mas para mim ele é encontro. Para mim sempre foi, né? E é isso que eu procuro passar para as pessoas sobre isso. Então, a inspiração, ela é assim. E não é porque é encontro pra você que não pode ser fuga pra outro, né? Que a gente vive num mundo tão maluco que Pois é isso que eu quero dizer. Então, cada um com o seu, né? com o seu. É. Quem quer o vinho como fuga, tudo bem. Bora, né? A frase que eu criei é o significado para mim, e que se serve para ti, eu agradeço, né? Porque as pessoas gostam, divulgam, que isso é importante. Uma frase que eu escrevo e que alguém leva e me marca, nós que trabalhamos hoje com o mundo digital, uma rede social, sabemos da importância que é quando alguém te dá o crédito do teu trabalho. E até isso eu já passei por essa situação de pegarem as minhas frases, né, o que eu escrevo, e tentarem tirar a minha assinatura. E é muito chato, gente, é muito chato. E eu tenho muitos amigos aqui em São Paulo, porque São Paulo, eu sempre falo que é a segunda casa minha, que foi o local que os meus amigos me acolheram, aplaudiram a minha arte, sempre incentivaram quando eu venho. Agora na ProWine eu fui abraçada por várias pessoas. Rose, que bom te rever, Rose. Eu sempre procurei estar presente nesses momentos do mundo do vinho, tanto aqui quanto a feira em Bento Gonçalves. Eu participo sempre, desde a primeira, me desloco, né? E isso para mim sempre eu procurei me deslocar e para estar nos locais onde o mundo do vinho é latente, onde eu posso aprender, interagir, conhecer pessoas como eu estou te conhecendo hoje. Um podcast que eu comecei a acompanhar, né? Admiro o teu trabalho, estou aqui. Então, quando alguém tira a assinatura do meu trabalho, daquilo que eu contribuo para o mundo do vinho, eu fico realmente chateada. Poucas coisas me chateiam na vida, mas isso me chateia. E eu acho que hoje a gente vive um momento ainda um pouco mais complexo com relação a isso, né? A gente está vivenciando um momento muito crucial com relação à propriedade intelectual. A gente vive esse boom da IA, e a IA basicamente é sugar a propriedade intelectual de outro e Nossa. transformar em algo, né? Então aí tem um paralelo entre o mau caratismo do ser humano barra um problema tecnológico que a gente precisa solucionar, ou dar pelo menos um viés de, né, de falar, pô, da onde veio essa informação e remunerar É isso mesmo. quem produziu isso, né? Então a gente está vivenciando um momento muito complexo da propriedade intelectual, né, cara? De quem realmente produz criativamente, né? É verdade. E tu falastes algo que eu venho assim refletindo muito. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de ler as obras. Eu participei agora no Rio do Dia de Machado de Assis. E eu gosto dos autores Claro. antes da IA, porque eles escreviam realmente. Tudo que tu leres para trás sai, é 100% essência. Hoje, tanta gente está escrevendo, mas até que ponto o que é teu? E, entendeu? As pessoas, eu penso muito nisso. Eu prefiro cometer os meus erros, mas é meu, É autêntico, né? entendeu? Autêntico. Então, hoje, para mim, eu tenho muito cuidado também com isso. E o que tu falastes é verdade, sabe? Até que ponto não vou pegar uma ideia nossa e transformar e dizer que é sua, mas a gente vai lá e identifica a tua ideia ali. Porque pode acontecer isso. É delicado, como eu falei, né? Os meus amigos, quando identificam, isso aqui é da Rose. Isso já deu tanta polêmica, tanta polêmica. Nossa, calma, porque é rápido que todo mundo olha da Rose, não sei o quê.
Eu digo, gente, aí eu vou, digo, olha, me dê, que custa marcar, né? Me dá os créditos do que eu escrevi. Não tira de mim o que eu tenho para entregar, é isso que eu entrego, é isso que eu faço. Então, me dá os créditos. Então, hoje, realmente, essa situação é o que eu posso te dizer, o que mais ainda me incomoda, né? Com o meu trabalho. Mas eu percebo que é um processo porque a cada momento que as pessoas vão te conhecendo, elas também vão te respeitando. É. Eu acho que é uma conquista que nós vamos vivendo passo a passo. Eu considero hoje que o que eu faço para quando eu comecei está muito diferente. Eu já vejo meu trabalho assim de uma forma que o alcance está cada vez maior, né? E com isso a gente alcança o respeito das pessoas, porque elas vão dizer, era diferente pegar uma coisa escrita, quem é essa Rose White que mora em Belém? Ninguém sabe. Hoje é diferente. Tá, As entendi, pessoas, entendi. entendeu? Hoje as pessoas já estão sabendo que eu escrevo poesias para o mundo do vinho, podem não me conhecer pessoalmente, mas quando alguém fala, diz, olha, já ouvi falar, conheço o trabalho dela, as coisas são conquistas que tu vais adquirindo, né, com o tempo, e tá tudo certo. Eu acho que é assim, e a gente não pode também desistir. Eu nunca desisti de entregar a minha arte, né, de estar nos locais, fazendo parte do movimento e defendendo o vinho com a poesia. Em todos os lugares que me chamam, eu estou, e assim eu vou conquistando esse espaço. Não, total, a entrega tem que ser sempre 200%, né? É. E puxando pra coisa boa, vai, você comentou em alguns momentos aí a questão do feedback do pessoal, da interação. Qual foi um que te marcou muito, assim, que, pô, talvez deu vontade até de escrever uma outra poesia? Eita, mas são tantas experiências, tantas coisas. Ah, mas tem uma situação, tá aí. Aqui em São Paulo, vou falar sobre isso. Selva de pedra, coração duro aqui. Quando eu vim participar da primeira Bienal, né, que eu trouxe o meu livro Trilhas, que eu trouxe de presente para ti. Tá? Olha, os 2 livros Eu publicados. já vou aproveitar e mostrar Ah, aqui pro pessoal o vamos lá. Trilhas. Trilhas foi o primeiro, né, que eu participei aqui, da primeira Bienal que eu vim. Este eu lancei ano passado, tá? Aí eu vou contar depois a história sobre Já- este livro também. já vamos- Astrologia com vinho e poesia. Esse é um É. tema Interessante, né? controverso, né? Depois eu vou falar sobre algo deste livro aqui que vai render. Quando eu vim lançar o Trilhas, Aí, não, peraí, galera. Tem até uma dedicatória aqui. tem. Aí ficou, tá uma luz aqui, mas aí ficou bonito, hein? É. Decoração do podcast. Não, primeiro eu vou levar pra casa pra ler, porque aqui eu não leio muito. Depois volto. Quando eu vim, né, para este momento, eu participei de um evento em Jundiaí. Pô, Jundiaí é aqui, Pois é. meia horinha. E neste evento, uma pessoa, ela disse assim, Rose, alguma vez tu fizestes uma poesia para a marca do batom que as mulheres deixam na taça? Eu achei aquilo fantástico. Eu disse assim, nossa, não, mas vou fazer. Uma hora vai nascer essa Aqui? poesia. Não, esta poesia estará no livro que eu quero publicar no que vem. É isso aí, a gente deixa pro final. Deixa pro final, né? vai- Dá spoiler aqui. Não, pra puxar uns patrocinadores aí. Vamos Bora lá. patrocinar a arte, pelo amor de Deus. Aí eu peguei e disse, eu não fiz, mas vou fazer. Se quando eu voltar para a floresta, eu vou para o meu retiro, que é a minha sacada, eu fico ali, vai nascer a poesia. E nasceu. Simplesmente ela disse, quando eu escrevi, ela disse, Rose, vamos fazer uma confraria do batom em homenagem à tua poesia. E eu levei, né, para o projeto, que depois vamos falar sobre ele, para Portugal, fez um sucesso lá em Viseu. E criaram a confraria do batom também em Viseu. Que legal, cara. Vou declamar poesia. Então, existem sim comentários, sugestões que me conduzem à inspiração. Total, né? Total. Eu amo, eu digo que as pessoas me dão munição. Olha, eu adoro quando alguém diz, Rose, eu gostei. Aí parece que dá um estalo assim. Já aí começa a construir, começa, né? a ideia vai começando a ferver aqui. Não sabia que cor escolher.
mas sabia que iria marcar. Sabia que a noite era sua, ouviu a lua lhe chamar. Escolheu o bordô, fará a diferença à luz da vela. Uma mulher e um batom sinaliza que o mundo é dela. Presença marcante como um vinho de guarda, sabe que tem muito para oferecer. Sabe a importância do hoje, mas guarda o beijo para quem o merecer. Uma mulher que deixa o batom na taça, congela o tempo por onde passou. O batom, ele é a sua marca. O vinho sabe a intensidade de quem o beijou. Tchim, tchim. Ah, galera, isso aí tá legal demais, hein? Tá bacana, cara. As mulheres Muito legal. amam esta poesia, amam. E eu ouvi algo lá em Portugal que eu ri muito, gente. Rose, toda vez que eu bebia, eu me sentia culpada de deixar o batom na taça. Eu dizia, gente, vou dar trabalho pro pessoal que lava a louça. Dá um pouquinho, dá um pouquinho. Aí ela tirava, ela dizia, eu dava um jeito, eu limpava antes de ir embora. A culpada, né? Ela disse, nunca mais vou tirar o meu batom da taça depois disso. Eu disse, gente, agora pronto, eu vou dar trabalho pro pessoal da cozinha, desculpe. Mas é assim, são inspirações, né? Com certeza, outros comentários, assim. Uma coisa, sabe, que eu penso muito, Renato, que tudo que eu vivo hoje, para mim, eu até comentei há poucos dias, não é para minha vaidade, porque falar de poesia é falar de amor. Sabe? Então, quando eu leio um comentário de alguém que parou para ler, né, o que eu escrevi, né? compartilhar, Não ajudar, absorver, porque a poesia incentivar, ela é mais de umas vezes, às vezes. Né? justamente. E poesia é permissão. A pessoa, eu permito que isso me toque, porque tem pessoas que não ligam, não querem, mas está tudo certo. E eu confesso que eu não Agora- sou um consumidor, mas eu tô adorando isso aqui, tá muito legal, cara. Ó, Talvez falar uma mude um que coisa. esteja a percepção. Eu posso te falar uma coisa: quando as pessoas vivem uma experiência de um sarau enopoético, elas nunca mais saem da experiência da mesma forma. Tu sabes aquela cena de um dos filmes clássicos, A Festa de Babette, que eles saem depois do jantar cantando? Já vistes esse filme? Não. Não, pois é. Este é um clássico. Mas eu imaginei na minha cabeça. É um clássico da enogastronomia, porque para mim aquele banquete, aquela celebração deles, os vinhos servidos naquele jantar, e ali, por isso que eu te digo, a arte ela me conectou primeiramente com o vinho. Eu me apaixonava de ver o comentário, o vinho sendo aberto, tudo aquilo sendo... Eu degustava com os olhos. E aquilo me inspirou. E no final do jantar, da festa de Babette, eles saem pela vila, né, de onde eles moram, um vilarejo pequenininho, cantando, todos abraçados. É uma energia, para quem já viu o filme, sabe do que eu estou falando. Então, a experiência das pessoas que vivenciam um sarau enopoético, porque levaram uma poesia para um momento... normalmente, vai ter uma degustação, vai ter um jantar harmonizado. As pessoas, o que é que vão servir? O vinho tal, com a comida tal, harmoniza, tudo lindo. O chefe coloca neste jantar a poesia, um violino. Só quem já viveu vai te dizer. Porque é lindo. Porque tu fazes realmente a pessoa absorver o vinho, ser tocado. Eu digo que o vinho alimenta o corpo e a enopoesia é o alimento da alma. Porque nessa hora as pessoas começam a sentir, elas viajam, sabe? É fascinante. Então, hoje, para mim, o meu trabalho dentro do mundo do vinho, que eu entrego para o mundo do vinho, é justamente para que as pessoas entendam que eu posso contribuir a acrescentar, a dar mais beleza, a dar mais riqueza, a transformar este momento em um momento único. Que se o vinho já fica marcante, porque o que é que faz tudo ser especial? É o vinho que tu vais tomar, aquele vinho que foi especial quando a tua filha nasceu, tu abristes um vinho no teu casamento,
naquela celebração. Aquela experiência, né? Isso, aquele vinho. Qual o teu vinho mais? Aí tu, gente, aquele vinho foi importante porque ele celebrou um momento importante na minha vida. E aí tu colocas a arte nesse momento, aí fica muito mais belo. Porque o vinho é isso, ele te leva para um patamar, para uma. Claro que tem experiências diferentes, gente, por favor. Eu digo com relação ao que eu faço, né? Ao que eu faço, ao que eu quero acrescentar, ao que eu quero realmente enaltecer para mim, a beleza que é tudo isso que eu vejo no vinho, que eu sinto, que eu capto, que eu quero que as pessoas também sintam. Então, isso assim para mim é imprescindível, indescritível. Tu tens que viver para depois dizer, não. Uma das coisas que eu ouvi que eu nunca vou esquecer em Portugal, que eu acabo pulando para Portugal antes de ti, né? Não, tô tranquilaço. Pode falar. Rose, o que tu tens de novo para nos oferecer? Eu estou curiosa. Foi um dos saraus, né, que eu fiz e que a pessoa falou isso para mim. Eu disse, meu Deus. Porque Portugal tem vinho, tem poesia, as pessoas, né, respiram poesia. Eu disse, agora, é hora da verdade. E aí eu me apresentei, fiz o sarau com o violino me acompanhando. Quando acabou, lá veio, ela disse, realmente, você tem algo novo para nos oferecer. Parabéns e que continue. É algo novo para o mundo do vinho. Eu guardei isso para mim. E eu sempre falo, porque é desafiador falar, eu estou falando aqui para ti, mas tu nunca vivestes isso. Então, as pessoas, eu falar sobre isso, tem que realmente viver. E aí, no momento que tu entregas para a pessoa que nunca viveu, também tem que estar preparado para que aquelas pessoas, ou elas vão gostar ou não. Total. Um dos dois. Entendeu? A trabalhar com arte é isso. Tem que estar preparado para as críticas. Pode ser que a pessoa goste ou não. Tá tudo bem. E você está chegando em Portugal, mas vamos fazer uma cronologia, então, de todos os seus projetos, livros. Conta um pouquinho pra gente, então, de toda essa sua trilha aí com sarau, com livro. O primeiro livro... aí, né? Pois é, vamos lá. O primeiro livro foi o Trilhas, né, que eu publiquei aqui na Bienal. Aqui... Foi o início das minhas trilhas poéticas, né? Já tem 4 anos. Tá. E tem um pouco de cada coisa aqui neste livro. E, por sinal, uma das poesias minhas mais conhecidas do mundo do vinho é Vinho Sempre. Aqui. Essa poesia aqui. E tem uma que tem uma imagem de uma vinícola que eu gosto muito, no extremo sul do Brasil. Quando eu escrevi a poesia, eu queria uma imagem e eles foram muito gentis e me cederam. A Guatambu. Tá. Eu tive o prazer, o privilégio de ir até Dom Pedrito e conhecer a Guatambu. E uma das imagens que tem aí, 2 imagens por sinal, foram cedidas por eles. Então aqui neste livro existem algumas poesias, tá? Não são todas, foi uma degustação. Aí depois... A partir daí eu comecei a fazer os saraus para divulgar o meu trabalho, né? Me apresentei aqui em São Paulo. Eu faço aqui todas as vezes que eu venho aqui em São Paulo, eu tenho apresentações. Em Belém do Pará eu procuro fazer isso, né? Também participar dos eventos. Eu sou chamada, né, para Dia dos Namorados, e, enfim, confraternizações, final de ano. A ideia de viajar surgiu justamente em uma das apresentações no final do ano passado. Foi assim. Aí depois veio o meu outro livro, que foi este livro, Astrologia com Vinho e Poesia, surgiu quando eu escrevi uma poesia para Áries. Depois o público queria, Rose, eu quero para o meu signo. Aí eu resolvi escrever para todos os signos. Aí eu fiz um vernissage em Belém com as poesias em grandes, né, no canvas, que era justamente para só fazer o sarau. Aí, não, Rose, tem que ter o livro. Aí eu chamei uma astróloga para contribuir com o projeto e mais o apoio também de uma amiga sommelier. E ela veio, contribuiu. Qual foi o signo mais difícil aí de escrever? Gente, vou te falar uma coisa. Foi difícil para mim, assim, né? Eu acho que não é nem a questão do difícil.
foi porque pelo prazo, eu estava aqui em São Paulo, eu fui convidada para participar do Entardecer com Vinhos, né, dos amigos lá da Fábio e do esposo dela, e eu estava sem tempo. E eu disse, e agora? O que acontece? Meu Deus, eu não consigo escrever, estou sem tempo. Acabou que eu escrevi poesia para um outro vinho, que é um vinho de Portugal, porque a minha amiga abriu o vinho e disse, Rose, toma, te inspira. Quando eu olhei o vinho, o nome dele era Palavrar. Eu escrevi a poesia para ele e não nasceu de escorpião. Eu disse, e agora? Eu não consigo escrever essa poesia. Então, essa foi a mais difícil pela falta de tempo. Não vinha a inspiração para o escorpião, gente. Foi incrível. É, Qual é o teu signo? sou geminiano. Geminiano. Eu confesso que eu tenho uma ignorância estratosférica com relação à astrologia, signo, assim, eu sou bem... Pois Mas é. depois que eu comecei a conhecer um pouquinho, não eu lendo nada, mas que minha esposa gosta bastante, então tem os perfis, assim, aí você fala, cara, esse negócio... É autoconhecimento. A astrologia, ela é autoconhecimento. E quando a gente precisa, como eu disse, a gente precisa se conhecer. Quando a gente quebra um pouco essas coisas, de a gente achar que... Eu não sou astróloga, gente, por favor. Eu chamei uma amiga, Ana Célia Lima, em Belém, e ela que me deu apoio. Mas foi muito interessante o trabalho, né? Foi um trabalho que eu levei para Portugal, já aqui, divulguei no Rio de Janeiro. E quando as pessoas conhecem, Rose, porque o livro ele te dá uma informação sobre a astrologia, vem a poesia e no final Uma harmonização? vem a uva de cada signo e vem dicas de harmonização. Qual que é de gêmeos aí? Vamos lá, vou declamar a tua. Olha lá. Geminiano, gente, vamos conhecer um pouquinho dele? Dualidade veio contigo. É noite e também dia. A tristeza até visita, mas logo chega a alegria. Um blend de emoções é puro aprendiz. Inteligente e curioso, seus pés têm asas, não raiz. Desbravador e corajoso, adentra tempestades em alto mar. Geminiano não esmorece, a sabedoria o conduzirá. É insensível, se precisar. Não é fácil despertar a emoção, mas se por alguém se apaixonar, é coração e sedução. Chegou a hora de virar vinho, já não é assemblagem. Geminiano é negro amaro, a uva da versatilidade. Porra, me descreveu bastante aí, cara. Tintim demais, cara. Que isso? A produção também é de Gêmeos. É, produção. Que isso, cara. Eu sou muito isso mesmo. Porra, eu sou tudo isso aí. E mais um pouco, em dobro. Olha, então um livro interessante, sabe que Ó, que ele se tornou algo, assim, um trabalho leve. As pessoas dizem, Rose, eu levo o teu livro para uma noite de vinhos e cada um declama a poesia do outro e virou assim um livro para as pessoas interagirem, brincar numa noite. Achei muito Entendeu? legal isso. Já pensou um grupo com 10 amigos tomando vinho? Vamos falar declamar a poesia de cada um, né? Querer dar de presente para um Eu já geminiano. tenho uma pessoa que eu quero dar de presente isso aí. Nem é minha amiga, assim, é amiga da minha esposa. Ela faz o mapa astral dela toda vez e tal. E foi por ela que eu comecei a identificar realmente esses traços, assim, né? Da personalidade e tal. E comecei a respeitar o estudo, né? Um estudo científico, além de tudo, né? Ciência. Porra, é muito legal isso. E interessante que este livro, Deixa eu ver. ele nasceu assim devido uma inspiração. Por sinal, eu ia até procurar na ProWine se eu ia encontrar. Eu nem lembro direitinho o nome do produtor, gente, me perdoe. Foi uma linha de vinhos que a Gran Cru Tem lançou o Stardust. Isso mesmo. Me deram essa informação. As uvas todas citadas no livro é desta linha. Eu não consegui contato, que eu queria falar para ele sobre esse trabalho, né? Tudo é parceiro nosso aqui, pô. Nossa, tá aí. E aí eu fiquei assim tão empolgada, então não fui eu que defini qual a tua uva. Eu me inspirei com este trabalho desta linha de vinhos, entendeu? E aí todas as uvas são italianas. Agora eu vou te falar o que aconteceu. Levei para Portugal. Aí o negócio ficou louco, né? Não, aí veio o pedido, Rose.
Eu estou comprometida com Portugal, já tenho uma astróloga lá e uma amiga. Eu vou escrever A versão a versão castas com as portuguesas. castas portuguesas. Já estou catalogando, não são poucas, né? Não, tem muita uva Então, eu de disse, lá, é um gente, por negócio meio- favor, só me deem a direção, que eu preciso que vocês me digam qual é essa casta aqui, representa que signo, e o resto eu deixa que a poesia, aí elas vão surgir. Então, vai nascer uma versão com as uvas de Portugal do livro. Porque isso é uma coisa muito complicada. E os portugueses, eles gostam de astrologia, né? Eu lembro quando eu visitei a casa de Fernando Pessoa, lá em Lisboa, tem no chão o mapa astral de Fernando Pessoa. Eles gostam muito. E foi um trabalho muito bem aceito. Ele está eu deixei alguns livros, né, em uma livraria, Livros e Livros em Viseu. E a aceitação é maravilhosa. Agora, eles estão mais aguardando com as castas portuguesas, olha só. Porque vinho, principalmente se um velho mundo lá, o pessoal não toma vinho do vizinho, não. Não, mas foi muito bem aceito. Mas agora eu estou com esse compromisso, né? E é um trabalho que vai ter que nascer. Eu disse, olha, gente, aguardem, acalme que tem um aí na fila, né? Que é o meu próximo livro. Eu vou até anunciar o título dele em primeira mão. O Decanto da Videira. É o meu livro com 50 poesias, algumas inéditas. É um livro dos meus sonhos, que eu já há muito tempo eu desejo publicar esta obra. É um livro que eu quero, assim, grande, bonito. Eu digo que eu vou conseguir publicar. E ele está na fila, né? Mas tem o projeto da Astrologia com Vinho e Poesia, com as castas portuguesas. Esse tá mais fácil de dar uma adaptada e Vamos pôr lá, pra rodar, né? vamos ver. Sim, eu fico assim muito feliz que o que não falta é inspiração. Eu tenho tanta coisa escrita para entregar, como tu falastes. Olha, as poesias que eu declamei aqui, Lágrimas do Vinho, Batom na Taça, né, O Domínio, são poesias que não estão em nenhum livro e eu preciso colocar, porque não adianta só escrever, deixar no meu Instagram, tanto que se forem procurar, eu tive que guardar. Eu não posso colocar a minha arte desta forma, assim, solta. Eu tenho que. Tudo tem que estar em um livro. Nós que escrevemos, o nosso trabalho é esse, é isso que a gente deixa. É um livro que a gente publica. Então, hoje em dia, se eu fizer um sarau, pode ter certeza que a maioria das poesias, elas não estão em nenhum livro, porque como eu já escrevo há muito tempo, é um trabalho que já venho antes de Trilhas, eu já escrevia para este livro. Antes de Astrologia com Vinho e Poesia, estas poesias já estavam aí. Então agora chegou a vez delas, eu estou me dedicando e desejo muito que eu possa, ano que vem, publicar este livro. Pô, que legal, cara. Então, se você é empreendedor do mundo do vinho ou não, quiser apoiar, cara, vai ter os contatos dela tanto no começo quanto no final, link para Instagram. Pô, vale, né, cara? Vale muito Vale, eu incentivar a posso cultura, te né? dizer uma coisa. É isso que eu quero, assim, que sintam. Eu ajudo muito com a minha arte a vender vinho. Eu já ouvi imagino, pô. várias pessoas falando assim, Rose, eu nem estava com vontade de tomar um vinho, mas quando eu ouvi a tua poesia, quando eu li, eu fui abrir uma garrafa de vinho. Então, eu contribuo para o mundo do vinho de uma forma poética, né? A arte, ela contribui, e ela contribui de um jeito que realmente são pessoas sensíveis que precisam sentir tudo isso, né? E esse sarau que você faz, ele é uma coisa mais personalizada? Você vai mudando de região para região, dependendo do teu humor? Depende da temática, entendeu? Por exemplo, eu tenho poesias, vai se aproximando o final de ano, que eu escrevo mais com essa questão do Natal, do final do Réveillon, da virada de ano. Eu tenho muitas poesias para a época dos namorados. Aí, se eu for fazer um sarau que tem o tema do Dia dos Namorados, entra o vinho, mas já vai com o tema dos namorados. Eu tenho poesias, Os Filhos das Mães do Vinho, é um texto, uma crônica. Eu vou publicar um livro de crônicas, onde tem muitas crônicas que falam sobre vinho, justamente
vinho, né? Do salto de cristal para o cristal da taça. Então, são muitas coisas que eu escrevo e realmente vai dependendo do período do ano. Eu tenho poesias para as estações do ano, para dependendo da estação. Vem a primavera, tem poesias que falam do vinho da primavera, o vinho do verão, o vinho do outono. Então, todos os momentos que eu posso e quando eu penso que eu não vou ter inspiração, vem. Eu amo. Quando eu entro numa ProWine, foi incrível que muitas pessoas falavam assim, cadê a tua taça? Eu disse, eu estou primeiro me conectando, porque eu preciso sentir o local que eu estou, sentir as pessoas, sentir tudo aquilo. E a partir dali, muita coisa acontece. Aí, quando eu volto para casa, que eu vou processar Tudo aquilo, aí vem a inspiração. Entendeu? Então vem, surge, e é assim. Muito bom, muito legal. E eu sei que você tem uma conexão também com a Amazônia, né? Eu queria entender, eu sei que tem um negócio aqui especial, eu queria que você... Mas eu quero que você conte um pouquinho mais o todo. Eu nasci na Amazônia e falar sobre vinhos na época que eu comecei, né, fazer tudo isso que nós já falamos aqui, eu percebi que em Belém não existiam tantos empreendedores para o mundo do vinho. Hoje é um boom. Hoje está um cenário diferente, né? Bem diferente. Então, foi uma conquista até para mim. Eu até brinco que eu tive um momento que eu me senti um pouco assim, eu digo, gente, eu estou me sentindo perdida, porque quando eu vou atravesso o Brasil, chego perto das pessoas do mundo do vinho, aí dizem, nossa, o que ela tem para falar para a gente que ela veio de uma região que não tem a ver com vinhos? E quando eu voltava para a minha região, dizia, ela fala de vinhos que não tem nada a ver com a gente. Entendeu? Eu me sentia assim, como eu posso fazer parte de tudo isso, né? Aqui onde eu nasci, na minha região, na floresta, se eu escrevo poesias para o mundo do vinho. Eu sou a poeta dos vinhos. E como? E eu precisei realmente conquistar este espaço até lá. Eu escrevi poesias Vinhos na Amazônia, eu tenho a poesia. Escrevi agora uma recente, que foi essa, Vinhos em Campos Marajoaras, que praticamente é uma forma que eu tenho de justificar, né? Dentro da poesia, eu justifico que o açaí, o brasão de nossas manhãs, ele permanece secular em meu ser, mas no vinho eu encontrei a graça de outros mundos poder conhecer. É como se eu justificasse para as minhas origens, né? Que eu precisei ir além do que aquilo, tudo ali perto de mim me oferecia. Hoje, o trabalho lá, né, na minha região, ele está bem diferente também. Eu tenho meu espaço em Belém, tenho um projeto em Belém, o Circuito das Taças na Cidade das Mangueiras. Eu gravei agora o 5º episódio, vai ao ar semana que vem, que eu disse, olha, segura, porque eu estou viajando, eu não vou misturar informações. Quando eu retornar para casa, eu vou publicar o episódio, porque uma das coisas que eu ouvia muito aqui em São Paulo, hoje já está diferente, mas foi justamente por causa disso que surgiu o projeto. Rose, tem o wine bar em Belém? As pessoas gostam de vinho em Belém? Lá é muito quente. Mas, gente, pelo amor de Deus... Ignorância, né? Não, é até incrível ouvir uma pergunta dessa, porque parece que o vinho só é acessível aonde está frio. Nós sabemos que existe, para que existem os vinhos brancos, espumantes, os rosés, né? Até os verdes. Na feira, gente? se você se debruçar muito, você vai ver muito clarete, que é um vinho com um teor alcoólico ali que chega até 2,5% da garrafa, um vinho que você tomar mais gelado, uma coisa totalmente... Então não tem que falar, só, lá no Pará não tomavam vinhos porque é muito calor. Não tem nada a ver, né? Então, eu ouvia muito isso, eu dizia, gente, não pode. Eu precisei, aí eu criei esse projeto, né, justamente para mostrar para o público do vinho, que seguia o meu trabalho, meus seguidores, que eu falo amigos, que dentro do nosso estado, principalmente Belém, onde eu moro, existem muitas adegas, né? Que Belém, eu falo, Belém tem aromas de mangas e de uvas também. Desvendamos as belezas e as adegas que nela tem.
E eu fiz já esses 4 episódios, agora vai ser o 5º, mostrando justamente os locais em Belém que tem. Hoje são muitos empreendimentos, dificilmente abre um espaço, um restaurante, uma casa que não tenha uma carta Uma de carta de vinhos, vinhos, né? entendeu? É muito raro. E hoje eu trouxe para te presentear, Ah, isso eu quero eu. pois é, Por cima ali só. vai gerar polêmica isso, né? Vai nada, vai nada. Eu trouxe, gente, porque nós sabemos, né? Por favor, que vinho tem a questão do vinho, que só O pode ser chamado de vinho. Vinho legal só pode ser Seco. fermentado de uvas viníferas. Isso. E Mas vinho, se formos procurar, na nossa raiz, a definição de vinho, quem pesquisar, toda bebida fermentada também oriundas de plantas e de frutos. frutos. E nós estamos agora com alguns fermentados dos frutos da nossa região. E eu trouxe de presente para ti. Ah, eu fiquei muito feliz. Vamos lá. Eu também fico de poder. A produção tá louca pra. Você conectou aí o Bluetooth? Você vai tirar foto? O que você vai fazer? Já. Ah, tá. Abra, que veio bem Achei que você ia colocar embaladinho. a outra câmera. Calma aí que eu preciso dar uma organizada aqui pra não fazer cagadinhas. Esses vinhos são produzidos pela vinícola da família Avelar. Eles produzem também de uva ou Não, só? só fermentados dos Tá. nossos frutos, né? Vinho de açaí. As garrafas, elas do Chile, as rolhas são de cortiças vindas de Portugal. Né? Este é um fermentado de açaí. Seco, galera. Seco, hein? Depois tu avalias. Não, com certeza, pô. O outro, Eu já vou mostrar na câmera ali. Ah, já. Não, peraí, que câmera que tá? Tá ali, né? Eu vou mostrar. Deixa eu abrir a outra aqui. Aí a produção já muda a câmera pra gente ver com calma. Esse aqui com o açúcar. Não. primeiro Deus. irmão, viu? Porra, que legal. Família Velar, Família Avelar. Belém do Pará. Fermentados de cupuaçu. 13% de álcool, os dois. Que legal, cara. Produção, muda a câmera aqui pra trás, por favor. A produção tá pegando a câmera ali, tá esquecendo da vida aí, boa. Ó, pessoal. Olha que legal. E agora o de cupuaçu. Pode mudar, deixar lá na outra. Essa garrafa aqui já lembrou mais uma garrafa de cachaça, né? É verdade. Pode voltar. Que legal, cara. Eu vou pegar pra seguir também depois do Instagram dele. Isso. Cara, eu vou te confessar a minha ignorância nesse sentido também. Eu acho que eu nunca tomei nada fermentado De de outro outro Não, fruto. mas é uma experiência A uva. bem interessante, né? Eles estão com essa produção. Eu conheci o espaço e eu disse, olha, eu gostaria de levar para presentear, que eu vou participar de um podcast em São Paulo. E eu sou muito feliz de trazer, né, esses frutos aqui. O cupuaçu é um fruto nosso, né, da Amazônia. E eu gostei muito, por sinal, porque é um fruto de uma intensidade, ele é muito forte. Então, a bebida ela ficou assim bem agradável, né? E o que é bom, que eu acho uma experiência muito interessante, que quando eu fiz o meu curso lá em Belém, eu lembro que o vinho que serviram, eles falaram assim, na hora que eu degustei o vinho, eu senti o aroma de uxi. Uxi é um fruto da Amazônia. Então, mas aí a gente... Aí vem a da roda roda de de aromas. da Amazônia que E tem, que- né? Isso aí é maravilhoso, porque nós temos as memórias, cada um tem. Tu não podes falar de um fruto que não está na nossa É a experiência. nossa... É Memória. aquela questão da roda de aroma europeia e... Eu fui lá na Pedra Cancela, eu vi a roda de aroma deles. Imensa, né? Lindo. Então,
Isso é fantástico, porque isso daí também ajuda a todos que são do mundo do vinho. Tu não pode dizer para uma pessoa que nunca comeu um fruto framboesa, dizer que aquele vinho tem aroma de framboesa. Eu nunca tive experiência com isso. É a mesma coisa. Como tu vais sentir? Já comeste sushi? Não, é igual cupuaçu. Imagina, Nossa, na hora que eu peguei o vinho, tem aroma de uchi. eu nunca nem ouvi falar. Pois é. Eu lembro que na época eu levei o meu professor para ver o peso e não era a época de uchi. Aí eu tive que levar para ele degustar o sorvete de uchi. Só que o sabor já tinha alterado, mas o aroma ele conseguiu. Disse, percebeu o aroma? Então é a memória. Isso é muito interessante. Eu acho que a roda de aromas ela veio também para causar, né, toda essa delimitar um pouco e dizer, esse vinho tem o aroma tal. Não, tem o aroma que tu lembra que está aí em ti, das tuas experiências e vivências da tua vida e pronto. Total. E isso é maravilhoso. Eu posso encontrar nele um aroma que tu nunca tiveste experiência e contato com aquele aroma, né? E aí, espero que tu gostes, tá? Aqui Da nossa quando a gente Amazônia. estuda vinho, o que o pessoal fala? Vai no Mercadão, vai não sei aonde, cheirar a fruta, não sei o quê, mas ainda assim, cara, a gente vem com essa roda de aroma importada da Europa, que, cara, a gente tem que trazer para nossa realidade, né? A gente tem um Sim. país tão rico falando de parte de fruta, de ervas, e a gente fica com essa coisa europeia na cabeça, Verdade. martelando lá, e a gente precisa trazer para nossa realidade, né? Acho que são duas meninas que fizeram essa roda de aromas da Foi. Amazônia. Foi. Se um dia elas estiverem aqui em São Paulo, eu gostaria muito de entrevistar elas e entender tudo Sim, isso. são a minha amiga, a Tati e a Nísima. Então, estão convidadíssimas. Se você quiser fazer a ponte com elas, Parei sim. tá feita, porque, cara, é isso, né, cara? A gente vive num Brasil tão continental que até a roda de aromas da Amazônia pra gente aqui em São Paulo pode ser que não funcione, Mas com certeza. né? É Eu muito acho que doido. isso daí é fantástico. E agora tu vais ter a experiência com um vinho de cupuaçu. Porra, que isso foi, só presentes incríveis, hein, galera? Pô, tá legal demais esse daqui. E eu já fiquei. As duas poesias que você declamou já foi muito legal. Essa aqui do Geminiano, então, basicamente, tipo, me interpretou totalmente, assim. Mas, assim, eu consigo ver isso hoje. Hoje eu consigo me entender melhor, assim, num todo, né? Acho que uma coisa de maturidade, um pouco de experiência de vida aí, mas, cara, sou eu ali, cara. Que bom. Legal. E isso é muito bom. Eu acho que este trabalho, ele trazer, quando eu entrego a poesia, declamo e a pessoa fala, eu me vi inteiro. Isso é fantástico. E a pessoa, é interessante que diz assim, eu não acredito em astrologia, eu não gosto. Gente, escuta. Aí, Abre a nossa, cabeça, eu me vi. exatamente, né? Foi muito interessante a poesia dos Sagitarianos, quando eu publiquei, que né, tem uma estrofe que fala sobre o coração infiel. Nossa, eu toquei na sombra de alguém que não gostou, porque a astrologia é luz e sombra. Todos nós temos luz e sombra. Né? Torcer pra luz prevalecer sempre. É um justamente. Exercício, né? Aí eu disse, ninguém é só luz. Então eu precisei colocar, ainda não é. O ideal é que um dia possamos alcançar, né, mais luz dentro da gente. Mas foi incrível que foi a única poesia que eu senti um pouco assim de o público sagitariano meio ficou incomodado. Eu digo, gente, quando fala de coração infiel, a interpretação ela é muito ampla. Né? Porque a fidelidade ela está não somente entre as relações, mas com quem tu és. Com quem tu és quando tu te comprometes com o teu trabalho, com a tua família, com as pessoas. Então, a fidelidade é aquilo da gente realmente assumir, viver aquilo que tu falas. Não adianta tu sentares aqui, falar, e na primeira oportunidade na esquina, tratar mal as pessoas, tratar mal o gari que passa na tua frente, né? Não respeitar o porteiro do prédio que tu trabalhas. Todo mundo, eu sou bonzinho, sou amor, gratidão. Aí passa pelas pessoas com o nariz lá em cima e parece que ninguém existe, que as pessoas são transparentes. Aí vai por água abaixo.
porque muitas vezes as pessoas só mostram aquilo quando os holofotes estão em cima delas, mas na prática, no dia a dia, elas vão mostrar realmente quem elas são. Então, a astrologia, esse trabalho, realmente fala de vinho, que eu acho que isso que foi que me chamou, mas foi um trabalho que ele tem uma beleza que a cada vez que eu falo sobre ele, eu vou entendendo. E as pessoas vão entendendo. E ele se tornou um ótimo presente, viu? A tua esposa, qual é o signo? Ela é um antes de mim. Ela nasceu dia 18, não sei, acho que é touro. Gêmeos é touro, né? Tem Áries. É que assim, eu sei o É. signo e olha, Aí vem. não sei quando É o começa touro, e é não sei touro. quando termina. Aí tem a uva. Queres dar um presente para uma pessoa do signo de touro? Dá o livro e pega qual o vinho daquela uva e coloca. Eu já tenho lá em Belém alguns espaços, né, de alguns amigos, de adegas, Já vende o kit. que ele já vende o kit. Aí monta com o livro e o vinho do signo, né? Então virou um trabalho muito, muito interessante, muito leve, que surgiu de uma forma que eu nunca imaginei. E agora eu tenho esse desafio para Você Portugal. viu o trabalho do Copelo, do Marcelo Copelo? Ele foi o primeiro jornalista a fazer alguma coisa relacionada a vinho e astrologia. Eu não. Depois dá uma pesquisada. Eu também não sei exatamente o que é, mas ele escrevia sobre isso em jornal, tal. Mas eu percebi, né, que estão falando muito sobre isso. De um tempo para cá parece assim que as pessoas estão falando mais essa relação, brincando mais com isso, né? E não foi uma linha de vinhos que foi somente essa que foi citada. Eu já vi outros produtores que lançaram também, tanto que tem uvas que não tem a ver. Por exemplo, eu sou ariana, a minha é Syrah, mas tem linhas de vinhos que essa uva ela identificou um outro signo. Talvez pela potência Sei, dela. Mas assim, a minha referência que eu tive foi o trabalho que eu te falei, desse produtor aí italiano, né? Ô, Rose, quem quiser comprar esses livros assim, porque eu já quero comprar um desse aqui, como é que a gente faz? Tem o site da editora Pacatatu, que foi a que lançou o livro, né, para mim, lá em Belém, que fez. Pode ser pelo meu Instagram. Ah, então né? o Instagram fica mais fácil, né? Fica De organizar fácil, o direcionar. direcionar o público. Ah, que legal. E pronto, nós vamos conversando, né? É. Mas é um trabalho que eu tenho certeza que vão gostar, interessante, e é isso que eu quero, né? Fazer dos projetos, assim, para mim, que tu perguntaste, né, sobre isso, eu acho que o Vem Vinharte foi o mais ousado, né? O que eu levei para Portugal. Foi realmente um projeto. Nossa, eu vendi um carro para bancar o meu projeto. Tu acredita? Acredito? Porque Acredito. quando a gente Um sonhador, acredita nada no que a gente faz, a gente não mede esforços. E não me arrependo nem um minuto. Porque o que eu vivi em Portugal, o que eu deixei, as pessoas que eu conheci, né? A semente que eu digo que eu joguei lá, eu tenho certeza que elas vão crescer. Eu tive o prazer, a honra de declamar uma poesia que eu escrevi em homenagem a Carmen Miranda, dentro do Museu da Carmen Miranda, no Marco de Canaveses. A poesia ela está em uma obra, um quadro, né, emoldurada, eu entreguei, faz parte do acervo do Museu da Carmen Miranda. Quem visitar este museu, que foi a cidade que ela nasceu, conhecer, né, tudo, é lindo lugar. Não sei se tu conheces, já ouviste falar? É uma região de vinhos verdes, é fantástico. pertinho, ó. Marco de Canaveses, passando o Porto ali naquela região quando eu fui para o Porto, né? E depois fui para lá, nós voltamos a equipe, foi uma equipe maravilhosa, Renata Serrano, minha amiga, que trabalha com enoturismo, a Carol Santos e a Rosa Cabral, que foi minha assessora de imprensa. Essa equipe caminhou comigo por Portugal neste projeto e esse momento ali no Marco de Canaveses me marcou muito, né? Porque hoje quem visitar o museu, imagine, uma brasileira tem uma poesia, uma enopoesia em homenagem à Pequena Notável, está lá. Então eu fico muito honrada e aí eu jamais vou me arrepender do que eu fiz. Eu me desfiz de um bem para deixar algo muito maior, né? Uma lembrança aí que vai perdurar por. Não tem preço. Isso aí é legado, né? É Incrível. legado. Eu não meço. Declamei poesia dentro de um museu em Bucelas, né? Foi lindo também, maravilhoso.
Bucelas eu conheci um vinho chamado Micasta, lá em Belém. Fiz uma poesia para o vinho e fiz o sarau dentro do museu em Bucelas, lugar também fantástico para conhecer, né? A terra da uva Arinto, né? Depois eu me direcionei para o Porto, né? Me apresentei no Porto, fui para o Marco de Canaveses, me apresentei em Lisboa também e encerrou em Viseu, que é a região do Dão ali. Conheci o seu José Perdigão, declamei para ele exclusivamente a poesia Lágrimas do Vinho. Também Viseu foi uma experiência linda. Isso não tem preço. Não tem. E você sair, né, se dispor a ir, levar a tua arte, acreditar no que fazes, em lugares que as pessoas abrem as portas, né, te recebem, te respeitam. É um olhar diferente para a arte, né? Muito diferente, muito, muito. Eu vivi momentos assim lindos, né? Desafiadores, porque faz parte, mas eu acho que é isso. E foi uma experiência que eu espero. Eles ficam, Rose, quando tu vais voltar? Quando tu vais voltar? E tem que vir com um novo livro e volta. Eu disse, calma, eu vou voltar com o Vem Vinharte, né? Uma outra edição em Portugal, mas eu quero realmente conseguir consolidar cada vez mais o meu trabalho aqui no Brasil, que as pessoas olhem para este trabalho desta forma, que eu falo de vinho, de uma forma que as pessoas podem aprender sobre vinho através da poesia, como Lágrimas do Vinho. Eu não declamei ainda para ti Lágrimas do Vinho, né? Vamos deixar ela para Eu finalizar quis já. fechar, que ela é uma poesia que tu vai sentir. Então eu posso transmitir o conhecimento, eu até procuro não aprofundar tanto, porque eu quero justamente acessar as pessoas que não conhecem muito, porque não adianta também ficar falando coisas muito técnicas, que aquele que não conhece, ele vai... Você isola, né? Então, Segue nossa linha aqui. tem que procurar uma linguagem, sabe, sensível, que as pessoas compreendam, degustem e fiquem embriagadas de uma outra forma. Muito dá match muito o que eu penso aqui. A gente tem que levar informação, mas sem ser. Não, Né? para quê? Eu acho que tudo é técnico, a parte do conhecimento técnico. Eu não tenho um conhecimento técnico aprofundado, eu aprendo com vocês que têm. Eu busco esse conhecimento para poder justamente também sentar aqui contigo e falar sobre isso com um pouco mais de tranquilidade, né? Mas o meu papel dentro do mundo do vinho é falar sobre beleza, de arte, justamente fazer as pessoas sentirem o vinho desta outra forma, aprender um pouco sobre vinhos, sobre regiões, né? Falar sobre vinhos. Eu tenho poesia Aquarela do Vinho, onde eu dou um passeio pelo Brasil, falando sobre cada local dentro do nosso país que produzem vinhos, né? Falo até dos vinhos da Mantiqueira, que tem a fermentação da jabuticaba, né? Da região da Mantiqueira. Então, eu procuro mostrar tudo isso através do que eu escrevo, mas que as pessoas que não entendem nada possam participar desse momento e falar, nossa, eu amei, eu gostei, eu quero conhecer mais sobre vinhos. A partir disso, ela pode querer aprender em um curso, em um outro momento. Meu objetivo não é falar sobre coisas muito aprofundadas, é acessar a alma das pessoas. E talvez esse não ter esse conhecimento tão técnico te deixa a mente aberta e mais livre para você poder, né, Com criar, certeza. né, cara? Não te põe amarras, né? Não. E eu acho que no todo, até dentro da própria escrita, porque como a minha formação é de fisioterapeuta, né, assim, totalmente diferente do que eu faço hoje, É o 360. eu me sinto livre para criar sem me cobrar. Eu acho que uma das coisas que é muito importante é essa forma de escrever e não me importar com o julgamento do que eu só quero fazer. Mas se o poeta for pensar na pedra antes de criar, Mas ferrou. realmente, eu ouvi uma vez uma pessoa falar assim, eu já escrevi uma poesia
eu escrevi um livro, mas toda vez que eu leio minhas poesias, eu olho que tem uma palavra que ainda não é como eu gosto. A pessoa fica corrigindo tanto porque quer a perfeição que acaba perdendo a essência. E eu olhei, e engraçado que comigo não acontece isso. Eu escrevo e deixo acontecer. Talvez sua escrita seja um pouco melhor que a dele. Não, brincadeira. Não, mas não, gente, Cora Coralina. Cora Coralina, eu acho linda, é uma poesia leve. Eu acho que a gente precisa justamente disso. Eu tenho um amor muito grande pela minha sogra, que dizem que não é ex-sogra, né? E um dia ela falou algo para mim que eu nunca vou esquecer. Rose, tu escreves para as pessoas de alma simples como a minha, que lê o que tu escreves e entende. Gente, aquilo me cativou. Porque não adianta eu colocar palavras muito rebuscadas que eu não vou acessar essas pessoas, entendeu? Não, total. A gente precisa acessar a todos. Eu leio conteúdos mais complexos, eu leio Assim Falou Zaratustra, eu procuro ler livros que são complexos também, mas eu não quero colocar esta linguagem na minha escrita, independente se é uma enopoesia ou não, porque senão eu vou limitar o meu público e eu quero que as pessoas elas realmente leiam e se sintam bem e sintam a poesia, que elas sintam a poesia. Mas você sabe que tá aí uma coisa muito complexa, né? A gente trazer tudo para simplicidade. A mesma forma que você traduzir um vinho de forma simples é a chave, né? Mas é muito complexo também, né? Não é simples. É um simples É, com requinte, entendeu? Tem que ter. Eu acho que é uma dosagem para tudo. Uma coisa que você pode vender aí pro pessoal como poesia é fazer a transcrição a análise do vinho em forma de poesia. Isso seria muito legal, porque a gente tem umas análises chatas pra cacete em vinho. Ai, porque esse vinho tem aroma disso, tostado, bababá. Você podia fazer isso em poesia, ia ficar muito mais legal, cara. Olha, tá dando inspiração aqui, né? Pô, surgiu na cabeça, falei, pode ser uma puta baboseira, mas Lado sensível do geminiano, veio agora. aflorou. Tá florando. É. Ô, Rosi, e aí, o que você tem em mente? Tirando o próximo livro, que eu sei que você já tá no planejamento aí, já tem basicamente pronto. O que mais que você tem de novidade aí que tá borbulhando por dentro? Muita coisa. Além do projeto, né, do Circuito das Taças na cidade das Mangueiras, eu faço um programa, uma rádio online, que a rádio ela é a sede lá em Salvador, e por sinal estão me cobrando que eu tenho que entregar 2 programas agora, dia 6, eu digo, gente, eu vou chegar em Belém dia 6, como eu vou gravar 2 programas? Bora gravar. Eu já tenho 28 programas gravados, que eu venho em Vinharte, está na plataforma do Spotify e também no YouTube. E, assim, são coisas que vão surgindo, né? Mas hoje, para mim, o foco realmente é o Vem Vinharte, o livro, né? O Poesias Adormecidas é um projeto que não entra a questão do vinho, poder estar cada vez mais aqui presente, participando das feiras, participando do movimento. Fui convidada para vir ano que vem participar de uma feira literária em Campos do Jordão. E todas as vezes que eu sou convidada é como a poeta dos vinhos. Então, para mim, isso é muito importante. Todos os locais que me chamam, Rose, quando tu vens aqui, convites para ir, por exemplo, em Brasília. Em Brasília tem também espaços maravilhosos, né, vinícolas, e eu quero conhecer, e já tenho um público em Brasília, eu já fiz uma passagem por Brasília, estão me chamando novamente. Então, o movimento, ele é assim, ele vai acontecendo, né? Cada vez que algo que eu faço surge, e como eu faço parte também do Instituto Mulheres Artistas da Amazônia, e eu sou dentro do grupo A Poeta, eu devo levar o trabalho para uma exposição no Rio de Janeiro. Eu estou aí, eles estão Rose, eu vou definir. As coisas vão surgindo dessa forma. Naturalmente, os convites vão surgindo, né? Mas o meu foco mesmo é este livro para o ano que vem, o trabalho em Portugal para retomar com este outro livro, né? O Vem Vinharte, poder levar pelo Brasil para que as pessoas entendam o que é um sarau enopoético, entendam a contribuição da enopoesia nos momentos em que há o vinho, né, que ele pode contribuir e muito, só acrescenta.
e difundir, divulgar tudo isso. E principalmente, né, o apoio, que a gente precisa de apoio. Eu vendi um carro, eu disse, gente, calma, não tem outro carro para vender para poder. A arte, infelizmente, aqui no Brasil, ainda ela é patrocinada pelos próprios artistas, muitas Próprios vezes, né? artistas, né? Eu acho que todo esse movimento que eu fiz até hoje, os meus amigos, agradeço a todos, principalmente aqui em São Paulo, que sabem que eu não meço esforços para estar nos lugares. Sempre foi um movimento feito realmente por mim. Já participei de eventos em Salvador, né? Um ano que teve o Tempero Bahia, o Festival Tempero Bahia, me convidaram. Foi um ano que eu tive até um certo apoio para participar. Mas é assim, então a gente precisa do apoio e eu estou para acrescentar. E isso que eu quero que sintam, que a minha arte, o que eu faço pelo mundo do vinho, quem conhece o meu trabalho sabe que eu estou para acrescentar. Agradecer a minha amiga Mara, né? A Mara, que Ela mandou um direct há um bom tempo atrás. é uma pessoa que... E aí eu falei, pô, legal. Aí eu comecei a seguir você e tal. Aí eu falei, cara, mas como é que vai dar match, né? Porque é questão de agenda e tal. E, pô, você veio aqui pra ProWine. Foi, Que incrível que deu certo, que né? bom, fico muito feliz. E Cara, eu estou tô mais feliz ainda, cara. Foi um episódio muito interessante, assim, cara. Foi bem legal. Fugindo totalmente aí do Fugindo. padrão, né? Mas muito isso que é legal bom, mesmo, né? cara. Isso que é bom. Eu fico muito feliz de agregar, né? E eu quero que daqui para frente estou também à disposição, quem quiser conversar, falar mais sobre isso e seguir o meu trabalho, que nós sabemos que é importante isso para a gente, né? E é isso. Eu cheguei, a Enopoesia chegou para ficar. E é uma questão também, acho que, de sensibilidade de marcas, né? De departamentos de marketing aí, de grandes empresas, grandes importadoras, grandes players aí do mercado, entender como poderia ser muito legal ter uma pitada de arte real, né? Dentro de um projeto maior, né, cara? Quando eu levei o roteiro, né, para Portugal, primeiro roteiro enopoético do mundo do vinho. Foi um roteiro que eu construí. Aí perguntaram, e no Brasil ainda não fizeram isso? Aí eu disse, ainda não. Temos aqui tantas regiões que poderia justamente construir, né, um roteiro envolvendo isso dentro das regiões, construindo não com a enopoesia, com a beleza da pintura, da arte, um roteiro envolvendo tudo mesmo a arte, para as pessoas viverem o vinho e sentir a arte. Né? Como eu sozinha consegui levar um trabalho desse e passar por Portugal. Imagina se aqui consegue fazer. Basta unir forças, né, e divulgar tudo isso. Eu tenho certeza que seria inesquecível para quem vivesse. Né? Não, tomara que a gente possa te ajudar de alguma forma, né? A gente tem muitos players de mercado que assistem o podcast, tem muito pessoal de mídia, de assessoria, que, cara, que toque, né, o coração do empresariado aí, do pessoal que movimenta o mercado, porque, cara, é agregar. É agregar. Né? Agregar e existem N possibilidades, né? Existem caminhos infinitos que dá para colocar a tua arte junto com esse universo, cara. E hoje eu vivo praticamente só para isso. A minha dedicação é pelas minhas filhas, por um pai idoso que eu tenho em Belém, e me dedico à escrita, a escrever para o mundo do vinho, a estar aqui, eu me afastei de Belém quase 15 dias, então quando eu saio, realmente é dedicada a todo esse movimento e eu fico muito feliz, sabe? Eu vivo para isso hoje. Que legal, Rose. Então vamos lá, Lágrimas do Vinho, bora lá. Lágrimas do Vinho. O que foi? Fala, produção, no microfone. Pega a quinta câmera na mão para mostrar os presentes, já eu levo até aí. Você quer conectar aí? Então conecta, então bora, pega aí, traz ela pra cá. A gente vai montar uma quinta câmera aqui, vou colocar mais um golinho que é pra gente brindar. Testa aí, jovem, testa aí. Aê, produção, que isso, vai, Rose. Agora você vai declamar olhando pro nosso amigo da produção aqui, que ele vai Aqui? vir. Ó, câmera especial. Olha. Pegue mais. Aí. Já? Bora? Vamos lá. Ver as lágrimas, né? Ela cai pela taça,
como um córrego vai descendo. Indica o teor que embriaga, o vinho tem o seu lamento. Anuncia também a doçura, uma lágrima fala em silêncio. A taça sente a tristeza ou a alegria, o vinho escorre o cristal adentro. Lágrimas agrupadas embriagam, deslizam em mansidão. Lágrimas afastadas anunciam a voracidade sutil embriaguez da solidão. O vinho, ele gira na taça, libera o aroma do agora. O vinho, ele é alegria, mas até ele chora. Tchim, tchim. Que isso! Saúde demais, cara. Que... Não dá pra finalizar melhor esse episódio, cara. Parabéns, Rose, assim, de coração. Parabéns demais aí, porque até pra quem não tem esse dia a dia em contato com a poesia, realmente é muito legal, cara. Eu tô babando aqui. Eu tô gostando demais, cara. Tá bem legal isso. Eu que agradeço de coração pela oportunidade. Eu digo que para mim, assim, São Paulo, vai para São Paulo, eu disse, eu tenho uma participação em um podcast que vai ser para mim um momento muito especial. Então, eu estou vivendo um momento especial que eu aguardava aqui. Muito obrigada por abrir as portas, não só para mim, para todos, né, que falam sobre algo diferente. Eu acho assim que tu não me conhecias, então trazer quem a gente não conhece realmente poderia ser algo bom ou não bom, né? Vou arriscar. Mas aqui geralmente 95% das pessoas eu não conheço, então esse é o mais gostoso de fazer esse negócio aqui. Perfeito. É o mais, Tô muito feliz. mais legal. Muito obrigada. Obrigado de coração. Saúde. Pinou no ar, né? E ainda aí, ó, Bonito. a uva dela ainda, peguei, tá vendo como tudo... Sintonia, né? Então, só aproveitando, agradecer esse Pinot Noir maravilhoso da Lemos de Almeida. Por favor, visite o Agamenon lá na Pro Wine hoje, dá um abraço nele, fala que você tomou esse vinho aqui hoje conosco. Trigo e uva, Somocast 10, 10% de desconto. Bora fortalecer nossos parceiros, QR Code na tela, link na descrição. Agradecer essa charcutaria incrível da Encâneva. Bom, o Gão, mestre do tempero, das pepinhas, fenomenal. Nem vou falar dos queijos aqui, né? Pô, curadoria incrível de queijos nacionais aqui do Queijólatra Elvio. Um abração, meu querido. Uma pessoa ímpar também, de uma simplicidade, assim, ele e o Hugo, pô, dois amigos que o mundo me trouxe aqui através do podcast. Maravilha. E, Rose, é isso. Saúde mais uma vez. Obrigada pelos presentes, pelo carinho e, pô, Obrigada. parabéns de coração. Eu que agradeço. Saúde. Saúde.